tem mais de 30 pessoas lá. Aquela sessão é sensacional. Ficar o período, você não assim, vai pra lá. Cara, aquela sala de foda. Isso. Sai de guerra. Isso aqui é um bagunçado, né? Eu peguei assim no cara que estudou ano passado. Boa noite, senhores e senhoras. Para quem não me conhece, sou o comandante Dirley, tá? Sou oficial de operações da Força de Fuzileiro Esquadra. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. É o meu 6º ano consecutivo tentando ajudar os senhores e senhoras a vencer essa etapa, que é o concurso, né? O processo seletivo aí. Não sei agora, vai mudar, né? Esse concurso, processo seletivo, não mudou antes, mudou ano que vem, não estou muito atualizado. Mas eu, como não sou professor de história, tá? Apenas desde uns 20 anos atrás, aí, talvez na escola normal, já tinha uma certa familiaridade com a disciplina, e ao longo dos anos, estudando, né, me adaptando, até tentei fazer a faculdade, mas a Maria não permitiu. Nem a Maria, nem principalmente a minha família. Com três filhos, com 3 filhas, né, fica complicado fazer faculdade. Mesmo EAD, né, não deu. Mas eu gosto muito da disciplina, né, e aí tento, a primeira vez, 6 anos atrás, aí me convidaram para ajudar vocês, e venho fazendo isso com muita satisfação. É um desafio porque são 3 livros, né, mais a parte do Almirante Vidigal. Em dois encontros nossos aqui, a gente passar de uma outra forma o que vocês já leram, já discutiram. Por que eu estou falando 2 encontros? Nos 4 primeiros anos que eu ajudei aqui o pessoal, era uma aula no bate-papo sobre história geral. No dia seguinte era sobre história militar, que englobava a história naval, a marinha, né? E depois falava sobre o Almirante Vidigal, aquele relatório do Almirante Vidigal. Eu chamo de relatório, ele não é classificado ainda como história. No ano passado, eu estava no cerne do furacão da GLO, como oficial de operações da FFE, e tive que condensar as 3 aulas em uma só. E eu percebi o desafio. Então eu não condensei as duas, a de hoje e a de amanhã, em uma só. No ano passado eu só tive um dia mesmo, porque estava diretamente envolvido aí nas operações de GLO. Então não tinha como me ausentar realmente lá da FFE por 2 ou 3 noites seguidas. E ao longo desses anos eu verifiquei que a ajuda da parte do Almirante Vidigal não foi muito efetiva, porque realmente não é história, é um relatório. Tá? E aí pensamentos estratégicos dele e de outros pensadores que eu acho melhor realmente os senhores e senhoras lerem. Tá? E, veja bem, o que eu vou falar agora, tradicionalmente, cai tudo. Tá? Por favor, não botem a culpa do comandante Dirley depois, hein? O comandante Dirley falou que o Almirante Vidigal não cai. Tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu ano passado, ano retrasado, com o meu grande amigo, o comandante Emílio. Tá? Que não sei se vai dar esse ano, se vai de geopolítica, né? A aula dele é excepcional. Ele, ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, ele tradicionalmente, os geopolíticos brasileiros não são muito explorados. Resultado, a prova veio arrebentando em pensadores geopolíticos brasileiros. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, tradicionalmente a parte do Almirante Vidigal não é explorada, mas isso não significa que os senhores deixaram de dar importância. Tá? Eu não vou explorar porque eu acho que não é o caso. Tá? Não é o caso. Ao longo desses anos eu verifiquei que não deu para ajudar muito. Aí quando muitos vocês devem estar falando assim, pô, comandante, como que o senhor está falando a questão de ajudar? Ajudar pelo seguinte, eu servi 5 anos no CIASC, no Centro de Soberania de Camargo, 2 anos na Escola Naval, né? Então tenho 7 anos aí de instrutoria, 2.100 dias na caderneta de registro. Então,
3 filhas para tomar tabuada, matemática, ciência, português, então a gente aprende alguma coisa, né, de didática, pedagogia. E uma das coisas que eu vi que ajuda muito é você alternar a forma de como estudar. Então, se você tem o máximo de estímulos, quem fez o curso técnico de medicina sabe o que eu estou falando. Então, se você tem um estímulo de você só sentar, estudar, ler, assistir um vídeo, isso aí é o que normalmente cada um faz. Mas quando você pega o telefone, entra no WhatsApp, começa a discutir com outro camarada, é mais um estímulo. Tá? Então, quando você vem aqui para a Pedreira, para ter um bate-papo com o comandante Lei, com o comandante Nílio, com o almirante Kifuri, na aula de economia, que é também imperdível, tá? Você está estimulando mais os seus neurônios e a capacidade de fixação, porque a gente está numa outra fase da vida, né? Quem não chegou aos 40 está chegando, já ultrapassou, né? Normalmente, lá na escola naval, no CIAW, pô, solteiro, sem problema nenhum, agora essa fase. Casado, com filho, conta para pagar, sem ambiente, criança chorando, para estudar é complicado, né? Imediato de OM, comandante de OM, né? Então é complicado, eu sei que é complicado, né? Então esses estímulos, essa variação de estímulos vale muito mesmo, tá? Então, essa é a justificativa que eu tenho para a gente não falar do algoritmo de Gauss, porque eu também tive dificuldade para variar e até para estimular a aula, ficou uma coisa muito cansativa e eu acho que é perda de tempo para vocês e para mim. Então vamos falar de história geral e história militar. Uma coisa interessante que também em pedagogia se fala é sobre repetição. Tá? Eu, como bom comando dos filhos, falo que a repetição com exaustão leva à perfeição. Certo? Mais 10 vezes. Então você repete várias vezes, né? Tá cansado, faz mais 10. Entendeu? Porque o conhecimento vai entrar por insistência. E na parte de história geral e história militar, é interessante que a guerra, que é muitas das coisas que a gente vai explorar aqui, a maioria das coisas é de guerra, quando se fala de história geral, vai se explorar as guerras, porque as guerras fazem parte da história. As guerras fazem parte do desenvolvimento do ser humano. É o conflito. Tá? É o conflito que se tem dentro de casa, é o conflito que se tem entre vizinhos, é o conflito que se tem entre cidades. Vários conflitos. Entendeu? Então, a guerra faz parte da sociedade. Então, quando se fala de história geral, a gente vai falar de guerra também. E depois, particularmente, amanhã, nós vamos falar sobre história militar. Então, muito do que se falou aqui da história geral vai ser repetido. Então, a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial 2 vezes, hoje e amanhã. Vai falar de Segunda Guerra Mundial, hoje e amanhã. Então, é bom também, pedagogicamente, para ir se insistência e para quem também não sabe, é a tal da sinapse, né? São aquelas ligações elétricas que unem os neurônios. E quanto mais você repete, mais sinapses vão se formando e aí se forma a memória permanente. A gente tem a memória temporária, que são os estados, tá? E a memória permanente é aquilo que a gente lembra, que estudou no primário, no ginásio, mas que não sai da nossa cabeça. Mas porque houve uma repetição, houve insistência, e aí entra a memória permanente. E essa busca da memória permanente que os senhores têm que ter. Porque a sensação de todo concursando, que está passando no processo seletivo, é que ao final eu não sei nada. Né? Mas é uma impressão normal, faz parte da psicologia, faz parte da didática e também, que você estuda tanta coisa que as informações estão na cabeça, que aí você tem essa sensação de que não sabe nada, mas sabe sim. Na hora que sentar lá, dá aquela respirada fundo, vamos embora, vamos colocar o conhecimento para fora, tá bem? Então, esse livro, tenho certeza que todos os senhores gostaram, tá? O Geoffrey Plainer, ele escreve muito bem, de uma forma muito de fácil digestão, entendeu? É uma série de muito sucesso no mundo, tanto que ele escreveu outros livros, tá? Acho que foi um dos primeiros livros que todo mundo lê, tá? Porque todo mundo fala muito bem, porque é um livro fácil de ler. E está na bibliografia já há bastante tempo e que permanece. Eu propus um roteiro baseado até no próprio índice do livro, falando aí sobre as primeiras décadas do século XX. Tá? Então vamos lá, propriamente dito. Quem quiser fazer uma observação, pergunta aí durante o nosso bate-papo aí,
vamos fazer. Só peço para os senhores não serem muito insistentes, tá? Eu já vou doutrinando os senhores para o sexto, né? A questão de não ter réplica, tréplica, nos termos eles não gostam disso. Eu, particularmente, da questão de não gostar, é porque a gente tem um compromisso aqui de até no máximo 9 horas da noite. O Rio de Janeiro não permite, né? E a minha esposa também, de ficar muito tempo, né? Não é bom para a saúde a gente estar circulando aí muito tarde nesse nosso querido Rio de Janeiro, tá? Então vamos tentar ser objetivo e assim, se eu verificar que a dúvida vai demandar muito tempo, eu mando para o de Carvalho, e de Carvalho bota no zap de vocês com uma explanação mais direitinha, tá? Porque são, às vezes, um tema demanda muito tempo para a gente explanar, tá bem? Vai ser uma coisa rápida, a gente samba aqui mesmo, tá? Para a gente não começar nosso compromisso aí de no máximo 9 horas tá voltando para casa. Vamos lá, gente. O século XX foi um século que tinha muita expectativa, tá? Muita expectativa, por quê? O final, vamos ver. A segunda metade do século XIX, 1850, 1860, tiveram as últimas grandes guerras europeias, particularmente após Napoleão, e veio um período de paz. E isso levou a muita gente, muitos pensadores, pensar, pô, beleza, guerra é um negócio que não leva a nada. Guerra é um negócio que não leva a nada. A gente está aí por 25, 30 anos sem grandes guerras, que as guerras napoleônicas, as grandes guerras europeias haviam acabado. Então, poxa, tem tudo para dar certo. O século XX é um século que vai dar certo. Vem a questão da Revolução Industrial, os avanços tecnológicos, diminuição da fome, paz, conflitos eram improváveis. Contudo, existe uma coisa chamada economia, mercado. Eu produzo e tenho que vender. Tá? Esse é o princípio do capitalismo. Eu produzo e tenho que vender para alguém. Tá? É diferente da economia de subsistência, que eu só produzo para o meu consumo. Tá? O capitalismo não, ele produz excedente, e ele quer vender excedente para que tenha um pequeno lucro ou um lucro justo. Esse é o diferente do capitalismo selvagem, que é vender com lucro exorbitante. O capitalismo justo é um lucro justo. E os impérios estavam ainda aí presentes, muitos deles em decadência, querendo ainda se manter, e para se manter precisava do dinheiro, precisava dessa influência. Tá? E esses impérios ainda constavam com grandes forças armadas, grandes exércitos, grandes armadas. Olha só como é que estava a Europa, final do século XIX. Né? Isso aqui é a Grã-Bretanha, é um povo, né, cheio de tentáculos, com mão, né, com tentáculos basicamente no mundo inteiro. E se falava que a Grã-Bretanha era o império onde o sol nunca se punha, porque sempre tinha uma colônia britânica. Né? Então a Europa dominava o planeta, né? Quase toda a África eram de países europeus. As marinhas aí navegavam sobre a bandeira britânica, francesa ou alemã. Nessa época, século XVIII, XIX, início do século XX, a Grã-Bretanha não admitia que a sua armada fosse, no mínimo, o dobro de que todos os outros navios do mundo. Ele tinha que ser o dobro. Se o mundo tinha 100 navios de guerra, a armada britânica tinha que ter 200. Tá? Isso é um compromisso que os lords ingleses, britânicos assumiam. Então eles tinham que ter sempre a melhor e a maior armada do mundo, porque eles tinham que controlar suas colônias. As colônias, na época a gente estava falando, não tinha avião, era navegando. O meio de comunicação ainda era o mar, né? Como é hoje ainda, né? A Marinha sabe que 95% da carga e tudo é pelo mar ainda. Só que o Império Britânico era desordenado, estava esparramado pelo mundo todo. O Império Russo, ele já era compacto, como é até hoje, a Rússia até hoje, né? União Soviética, compacto. A França estava na África, Ásia, América e ilhas. A Alemanha e a Itália, eles chegaram depois. Prestem atenção, que isso até é um ponto de exploração. Tá? Por que a Alemanha e a Itália chegaram depois? Chegaram depois porque eles eram juntos em cidades-estado. Depois houve
tipo uma guerra civil, e houve a unificação da Alemanha e da Itália. Por isso que eles chegaram nesse chamado neocolonialismo depois dessas duas potências. Tá? E aí eles pegaram, entre aspas, o que estava disponível. Tá? Então, basicamente aí, a gente vai mostrar no próximo slide. Tá? Olha, a França, Bélgica, claro. Vamos lá. Esse é o chamado neocolonialismo, né? Uma nova forma de dominação. Por que nova forma de dominação? O colonialismo que a gente aprendeu lá no primeiro grau, no segundo grau, ele era uma forma de total exploração daquela colônia. Retiravam-se os minérios, retiravam-se madeira, os bens materiais, o que podia ser extraído, escravos, o que podia ser extraído daquela colônia era extraído. Então, esse é o colonialismo. No neocolonialismo, isso também existe, mas de bem menos, e eles querem explorar principalmente o mercado. Tá? É aquilo que eu falei. Eu tenho e quero vender. Tá? Quero vender. Tem que vender para alguém. E aí vem os Estados europeus aí ávidos por essas expansões, choque de interesses. Olha só como está a África. E vocês vão me perguntar, comandante, por que a África? Porque é praticamente o último local que tinha colônia. A gente está falando do final do século XIX. Os Estados Unidos já está independente, o Brasil já está independente, a Ásia praticamente já está independente. Então a última fronteira colonial é aqui a África. Choque de interesse, porque cada um queria a sua parte, e aí conflito. Quando há choque de interesse, conflito. Falei sobre o comércio. Basicamente o berço do capitalismo, né? Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ele tem produto manufaturado, tá? E é igual ao total produzido pela Grã-Bretanha, Alemanha e França juntos. Olha só, os Estados Unidos, final do século XIX e século XX, já produzia mais produtos manufaturados que esses três países juntos. Tornou-se um império, comprou o Alasca, anexou o Havaí, né, conquista temporária de Cuba, Filipinas, após a derrota da Espanha. Aqui não é muito comentado, mas os Estados Unidos, 1898, se eu não me engano, uma guerra contra a Espanha. Olha só, a Espanha, no século XVII, XVIII, era uma das grandes potências. Estados Unidos, tá? Recém, tá, com 80, 90 anos de existência como país independente, derrotou a Espanha numa guerra. Tudo bem que a Espanha estava em frangalhos, já estava em frangalhos por causa da perda das suas colônias que estavam sucedendo. Tá? E por volta de 1914, a Marinha de Guerra Americana já era a terceira maior do mundo. Olha só. Vamos lá. Quando ele fala de monarcas e anarquistas, era o apogeu, tá, das monarquias na Europa. Okay? Só que havia um inimigo. Quem era esse inimigo? Os anarquistas que estavam na Itália, na França e na Espanha. Consideravam os soberanos e os parlamentos um problema, além de desprezar a propriedade privada. Olha só. A monarquia do século 14, 15, 16 é diferente da monarquia lá do século 19, 18, 19. Que é uma monarquia que segue regras, é chamada monarquia constitucional. Não é mais aquela monarquia absolutista, no que o rei era até divino, né? Era regido, ungido por Deus. Essa é chamada monarquia absolutista. Essas monarquias já são monarquias constitucionais, que têm uma regra. Contudo, ainda permanecem muitas propriedades, muitas riquezas na mão desses nobres. E vocês vejam que, no final do século XIX, no slide anterior, houve a diminuição da fome. Mas essa diminuição da fome é interessante falar. Diminuição da fome para 1/4 da população mundial. Olha só que interessante. Hoje a população mundial é 7, 8 bilhões, né? Se a gente
arredondar para 8 bilhões de hoje, imagine que 6 bilhões de pessoas hoje passam fome. Se a gente no passado transferir isso para o final do século XIX e início do século XX. 3/4 da população passavam fome. Tá? Fome mesmo, de não ter o que dar para a criança ou para o adulto. Isso não vai muito longe. Eu tive uma experiência. Duas experiências na ONU. Numa das experiências da ONU, que você viu no sul do Marrocos, no país Sahara Ocidental, vários, vamos dizer o país aqui para não comprometer, né? Comprometer a ética. Mas essa questão de 3 refeições, 4 refeições que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil, isso para alguns países com o qual eu convivi na minha primeira experiência na ONU, 2 refeições.